Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza, bora pro relato de hoje, que é este daqui. Tinha algo acontecendo comigo. Vamos ver o quê? Olá, Ana e equipe do Assombrado, tudo bem? Eu descobri o canal recentemente e já entrou para minha lista de canais sobrenaturais. Tentarei ser breve. No entanto, ser prolixa é um defeito meu. E o próprio relato é um pouco longo, mas sinto que preciso detalhar como as coisas foram acontecendo. E eu peço desculpas antecipadamente por isso. Observação, eu não sei que título colocar, pois eu só precisava compartilhar, então eu coloquei algo bem genérico. Ok. Bem, inicialmente direi que, embora eu seja apaixonada por conteúdos de sobrenatural e de terror, eu nunca acreditei em nada. Na realidade, nunca acreditei em deuses, em religiões, em espíritos ou qualquer outra coisa desse tipo. Mas vou admitir agora que eu sempre escolhi não acreditar. Embora eu só tenha 22 anos, ao longo da vida muitas coisas sem explicação aconteceram. E me agarrei ao ceticismo com todas as minhas forças, pois me convenci de que, se você não acredita em algo, isso deixa de ser real, ao menos para você. Também não gosto de superstições, então eu não fico procurando significado em tudo, e acredito que as coisas simplesmente são o que são, e o que parecem ser, nada além disso. Enfim, dito isso, irei compartilhar algo recente que aconteceu. Eu sempre tive sensações estranhas, as mais frequentes e constantes são os arrepios na nuca e no couro cabeludo. Eu sempre tive, não cessam. Além disso, a sensação de patinhas em minha cabeça foi algo que sempre me incomodou muito. É como se houvesse milhares de insetos andando sobre a minha cabeça. Embora seja muito incômodo ou sejam muito incômodas essas sensações, nunca fui atrás de uma causa médica ou algo do tipo. Tampouco fiquei buscando por explicações, eu apenas ignoro. Há cerca de 2 meses atrás, eu me mudei para a casa em que estou agora. Somente 12 quadras de distância da casa anterior. Na semana anterior à mudança, eu fiquei doente. Sintomas de gripe, uma sensação ruim no corpo. Fiz teste para Covid, deu negativo. Apenas uma doença qualquer. Passou. No entanto, após isso, comecei a ter uma série de sintomas estranhos, que não tinham relação com nada. Eu não estava doente, eu sentia como se algo estivesse acontecendo com o meu corpo. Acredito que fará mais sentido adiante no relato. A primeira coisa que eu senti foi dor. Todo o meu corpo doía de forma exagerada, cada centímetro do corpo. Eu sentia dor mesmo nas pálpebras dos olhos. E o contato das roupas contra a minha pele causavam muita dor e ardência. O menor contato do cabelo roçando nos ombros causava dor. Depois disso, dormência na boca. Eu sentia a língua e o céu da boca anestesiados. Todo o corpo ficou ruim de uma forma que eu não consigo descrever com exatidão. Os arrepios mais intensos no couro cabeludo e na nuca. Eu disse para mim mesma que todos aqueles sintomas eram psicossomáticos, devido à mudança e o retorno à faculdade. No entanto, o pior veio depois. E agora acredito que tudo fará um pouco mais de sentido, ou não. Algo começou a acontecer com a minha cabeça. Eu quero dizer, comigo, com a minha mente. Eu comecei a pensar coisas mórbidas, ter ideias que não eram minhas. Eu sei que isso soa insano, mas eu não sei outra maneira de explicar. Começaram a surgir pensamentos e ideias horríveis, mórbidas, sádicas, macabras. Comecei a ter pensamentos preconceituosos, homofóbicos e racistas. Eu olhava para os meus cachorros, que eu amo mais do que tudo no mundo, e eu via os cães degolados, estraçalhados, eu via seus corpos pendurados em árvores. Eram imagens que vinham à minha mente, sabe? Pensamentos. Comecei a ter os mesmos pensamentos sobre os meus familiares. Eu cheguei ao ponto de achar que eu iria matá-los.
Eu fiquei louca, simples assim. É como se tudo que vinha acontecendo com o meu corpo tivesse sido um início, uma prévia do que estaria por vir. Eu sentia que eu estava me transformando. Não me pergunte em quê, mas é como se eu tivesse sofrido uma transformação. Eu fiquei louca, Ana. Simples assim, insana. A melhor metáfora que eu consigo encontrar para tentar me expressar é que parecia que eu estava presa, trancada lá no fundo, em um porão, em um lugar muito fundo e distante, e eu não podia sair. Eu estava me perdendo. Eu não sei se dá para entender. Eu sentia que estava sumindo, desaparecendo, presa lá no fundo. Essa parte ínfima de mim tentava se ater a esse resquício de sanidade. Eu tentava dizer a mim mesma que eu estava bem, mas é como se eu não estivesse mais lá. Essa parte quase inexistente aceitou que eu havia desenvolvido esquizofrenia ou algum transtorno parecido e não sabia o que fazer. Como eu contaria isso para alguém, né? O que eu poderia fazer? Me perdi. Parece que eu não estava mais aqui. Eu fiquei apática. Eu me olhava no espelho e os meus olhos estavam vidrados. Eu perdi a sanidade. Tinha a sensação constante de perigo iminente. Algo muito ruim ia acontecer. Eu sentia, de todas as formas. Eu simplesmente sabia. Eu fui à faculdade, mas nada tinha mais sentido para mim. Estudar, pegar ônibus, tomar banho, me vestir, comer. Pareciam todas coisas inúteis e sem sentido. Tudo tinha perdido a razão de ser e de existir. Quase tive um surto dentro do ônibus. Eu enlouqueci de tal forma que de uma hora para outra eu comecei a olhar em volta e reparar em algumas pessoas. Por algum motivo, essas pessoas me chamaram a atenção e eu notei que todas elas estavam vestindo vermelho e preto. O sapato, a roupa, algo vermelho e preto. E sabe-se lá o que aconteceu, mas eu tive certeza de que o ônibus ia bater e todo mundo de vermelho e preto ia morrer. Eu sei que não faz o menor sentido, mas nesse ponto eu já estava completamente fora de mim. Eu estava de vermelho e preto também. Aliás, estou numa fase agora que eu só uso essas duas cores. Vai saber, né? Comecei a surtar, comecei a tremer, comecei a fazer movimentos estranhos e fiquei muito inquieta. Eu encarava essas pessoas sem parar e pensei que eu deveria me levantar e avisar as pessoas que iriam todas morrer. Eu não fiz isso, pois novamente havia aquele resquício de sanidade dentro de mim que estava cada vez mais distante. A última coisa que fiz antes de me perder completamente foi me forçar a ir no terreiro que a minha irmã frequenta. Ela é umbandista e eu, que brigava contra a fé e me agarrava ao ceticismo a todo custo, visitei para conhecer e me encantei pelo ambiente. São todos muito gentis, receptivos e gostei mais ainda porque não julgaram a minha falta de fé. Pelo contrário, me acolheram e disseram que não é fácil ter fé. E era um trabalho constante. Ainda gostei sobretudo do fato de que eles disseram que eu não precisava encontrar a minha fé naquele terreiro ou naquela religião, mas que eu precisava buscar o que me fazia sentir bem, independente de onde fosse. Enfim, fui no terreiro e conversei com uma entidade. Disparei e comecei a contar tudo desde o começo. Sobre os sintomas em meu corpo e em minha mente, contei tudo em detalhes, assim como eu trouxe aqui para vocês. Não mencionei a casa nem a mudança em nenhum momento, porque eu não via razão alguma para fazê-lo. E uma coisa não tinha relação com a outra. Falei apenas da transformação que eu sofri no meu corpo e na minha mente. A entidade ouviu tudo com atenção e então disse: "Minha filha, pegue a carta que caiu." Eu não entendi nada e olhei para o chão, só então notando que a entidade carregava um baralho. Eu peguei a carta sem entender e ele, o médium incorporado, disse: "Vire a carta e me diga o que vê." Parece que todo mundo parou por um segundo quando eu vi o desenho da carta. Tão inesperado e chocante foi. A casa. Essa era a carta. Uma casa estava desenhada bem no centro e o título da carta, A Casa, estava logo abaixo.
Totalmente em choque, eu disse para a entidade: eu acabei de me mudar. Foi tudo que eu consegui dizer. Ele deu uma risadinha de quem sabe das coisas e falou: às vezes, minha filha, as pessoas se mudam, mas tem coisas que ficam na casa. E aí ele me aconselhou, me tranquilizou sobre o medo que eu estava sentindo, disse que nada de ruim ia acontecer, me instruiu a acender velas para o meu anjo da guarda e entidades protetoras e disse para eu não me preocupar, pois eles e as outras entidades iriam cuidar disso. Eu senti um alívio tão grande que quase chorei, tamanho desespero que eu estava sentindo. Senti ali mesmo que a minha consciência estava se recobrando, minha sanidade voltando. Fiquei bem. Fui aconselhada a cuidar da minha mediunidade, pois dada a minha falta de crença em qualquer coisa que fosse, havia me deixado muito vulnerável, já que a minha mediunidade está tão aberta que sintonizo qualquer coisa. Ainda, como vivo em uma casa caótica e violenta, desenvolvi depressão. Eu tenho uma tendência a me sintonizar com tudo que há de pior, pois atraio aquilo que está na mesma vibração que eu. Eu vou ao terreiro com frequência agora. Converso com as entidades, acendo velas. Gente, me desculpa os cachorros, é que não tem agora quem possa pará-los. E é assim, eu começo a gravar, parece que eles sentem. E aí começa sem parar a latir. É incrível. Mas falta pouco aqui, vamos lá. Pois eu atraio aquilo que está na mesma vibração que eu. Vou ao terreiro com frequência agora, converso com as entidades, acendo velas, estou começando a aprender a rezar e coisas desse tipo. Ainda não tenho fé, ainda tenho essa muralha de ceticismo em torno de mim, e quanto mais eu tento acreditar, mais forte ela fica. Como disse, me agarrei ao ceticismo e à negação com todas as minhas forças, porque eu achava que se não acreditasse em nada, eu não teria por que sentir medo das coisas. Eu acho que o fato de sentir tantas coisas estranhas me fez me apegar a isso. E agora, mesmo que tenha passado por tudo isso, mesmo que eu frequente o terreiro toda semana, mesmo que eu esteja tentando, esse ceticismo defensivo não se rompe. E ainda é reforçado. Quanto mais eu acredito, mais eu duvido. Essa foi a história que eu quis compartilhar, porque talvez haja outras pessoas por aqui nessa luta infinita contra a fé, essa resistência em acreditar. Ainda, talvez alguém, assim como você, possa me ajudar a entender melhor o que aconteceu. Talvez compartilhar algo semelhante. Tudo o que eu sei é que eu escapei desta vez. Consegui ser resgatada quando estava perdida, quando pensei não haver volta. Eu só desejo do fundo da minha alma que isso nunca mais volte a acontecer. Nunca mais. Não sei se eu escaparia numa próxima vez. Obrigada pela oportunidade de compartilhar o que estava guardando até hoje. Foi bom colocar isso para fora. Peço desculpas mais uma vez pela extensão da história. Um abraço a todos. Andem pela sombra. Ok. Muito obrigada. Um beijo pra você. E o que eu pensei já de início realmente foi na casa. Você se mudou para essa casa. Será que você estava absorvendo coisas de um espírito que lá estava? Hein? Todas essas dores, esses pensamentos, essa chuva de coisa, de alguma coisa que já estava na casa, que ficou na casa por conta de um antigo morador, e você, com uma sensibilidade aí, tenha atraído isso ali tudo para você. O sentimento que não era teu, aquilo estava te tomando, né? Eu pensei nisso, não sei. Deixem nos comentários, pessoal, a opinião de vocês, sempre com respeito, por favor. E olha, meu dedo tá vermelho, estava mexendo com coisas, com coisinhas. E espero que tenham gostado, um grande beijo e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui, pessoal. Tchau, tchau.